Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Em tempos de... E o Sagres Internacional desta semana tem como tema América Latina em Foco. E aí, para falar sobre esse assunto, já convido para participar aqui comigo o professor Norberto Salomão, professor de Geopolítica e historiador. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Tom Maior. Vou falar com você, hein, com todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez para fazermos aí essa reflexão sobre o cenário internacional, sobre o que anda acontecendo, dessa vez a gente focando aí em América Latina, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente resolveu fazer assim esse giro, essa revista, né? América Latina em Revista, viu, Diego? E eu confesso que eu gosto muito desse quadro, viu, professor? Não sei para você que está assistindo, mas eu tenho uma paixão, porque eu gosto muito de história e eu aprendo a cada semana, viu, professor? Que joia, que legal. Vamos juntos. Vamos sim. E aí uma série de eventos relevantes tem marcado, né, o cenário latino-americano nas últimas semanas. Por isso, nós vamos fazer um giro sobre esses eventos. Bem, professor, nós vamos começar por Cuba. Em abril de 2021, Raul Castro, aos 89 anos, se despediu do governo cubano e assumiu Miguel Díaz-Canel. Díaz, né, Canel? Ele que tem 61 anos. Com essa mudança, houve, a princípio, uma certa expectativa de flexibilização do regime, mas não é o que se tem observado, né? Como compreender o que está acontecendo em Cuba, professor? Pois é, Dílio, olha o que está acontecendo lá, né? Cuba, a Revolução Cubana ocorreu em 59. É sempre bom lembrar que a Revolução Cubana, quando ela ocorreu em 59, derrubou o governo do Fulgêncio Batista, que foi durante muito tempo um aliado dos Estados Unidos. A gente falou aqui no encontro anterior nosso sobre a Nicarágua, né? Falamos um pouquinho sobre República das Bananas e tal, e Cuba se inseriu nesse quadro, né? E quando houve a derrubada do governo do Fulgêncio Batista, a Revolução Cubana ela não se identificou como uma revolução socialista. A Revolução Cubana se caracterizou, àquela altura, como uma revolução anti-imperialista, quer dizer, contra o imperialismo dos Estados Unidos. Mas, no mundo em meio à Guerra Fria, você tinha que tomar partido e, inclusive, contrariando um dos membros da Revolução Cubana, o argentino Che Guevara, o Fidel Castro fez uma aproximação com a União Soviética. Isso, inclusive, gerou depois a saída do Che Guevara. Ele não concordava com esse alinhamento de Cuba com a União Soviética e, a partir dali, nós tivemos uma série de crises, né? A invasão à Baía dos Porcos, em que os Estados Unidos apoiou cubanos contrários ao regime de Fidel a tentar invadir a ilha. Foi um fracasso. E depois, em 62, o momento que, segundo muitos estudiosos, nós tivemos mais perto da Terceira Guerra Mundial, com a crise dos mísseis. É isso mesmo, Cuba vai instalar mísseis soviéticos secretamente, só que isso foi descoberto por aviões que sobrevoaram, aviões norte-americanos, aviões espiões que sobrevoaram Cuba, e durante 13 dias o mundo ficou sobressaltado, né? Os chamados 13 dias que abalaram o mundo ali em 62, mas não passou disso, houve entendimentos depois e a coisa ficou por aí. E aí nós tivemos o regime castrista, né? O regime dos irmãos Castro, Fidel e depois o irmão Raul Castro. E agora, em 2021, sai o Raul Castro, já muito velho, 89 anos, e olha, Dili, quem assume, que é o Miguel Díaz-Canel, ele é o primeiro governante que assume Cuba e ele nasceu depois da Revolução Cubana. Então, isso é uma diferença significativa. E aí, como ele é mais jovem, ele está com 60, 61 anos, né? Imaginava-se que talvez tivessem novos ares. Mas não é nada disso que aconteceu. A repressão em Cuba tem sido muito grande, só que agora o Miguel Díaz-Canel ele enfrenta um desafio novo, que são as redes sociais, que é o Facebook, né? Que são cubanos se relacionando entre si com o mundo. E cubanos que vão contestar, né? Por que essas manifestações ocorreram? Elas começam a partir de julho, o Canelo assumiu em abril, a partir de julho começam manifestações, primeiramente contra os apagões elétricos. Cuba depende muito do petróleo
e esse petróleo vem da Venezuela. E como esse petróleo não está conseguindo se abastecer adequadamente, você tem apagões das termoelétricas, por vezes por 3, 4 horas. Então, primeiramente, manifestações contra isso. Depois, manifestações contra a deficiência da vacinação contra a Covid. Não é? Cuba desenvolveu a sua própria vacina, mas tem tido dificuldades em realizar um processo regular de vacinação. Então, manifestações contra isso. E de setembro para cá, as manifestações giram em torno de pautas mais ambiciosas, que é liberdade política, abertura política, transparência do governo. Por outro lado, o governo de Havana responde com forte repressão e com o velho discurso de que isso é uma manobra dos Estados Unidos para enfraquecer Cuba e que os manifestantes que foram reprimidos, já tem muitos presos agora, eles tiveram que merecer. E acontece que no dia 15 de novembro agora estavam marcadas manifestações. Só que lá em Cuba as manifestações políticas têm que ter autorização do governo. E o governo não só não autorizou, como tem punido lideranças que vão desde artistas até grupos de rap, que têm sido duramente punidos com relação a essas manifestações. Então, o governo cubano está fazendo justamente a receita inadequada, qual seja reprimir movimentos, o que acaba alimentando ainda mais esse processo em Cuba. Então, somado a isso, o presidente Joe Biden tem mantido as políticas de sanção do período Trump. E isso vai asfixiando lentamente o regime cubano, viu, Dili? Isso é o que tem rolado por lá. Professor, e aí continuando o nosso giro, na Venezuela, agora no próximo dia 21, devem acontecer as eleições, né? Para os conselhos locais, governadores estaduais e também os prefeitos, mas parece que essas eleições elas devem ser um pouco tumultuadas por conta da participação de alguns partidos que boicotaram as eleições de 2018 e também uma votação parlamentar em 2020, né? O que a gente pode falar aí dessas polêmicas na Venezuela, as polêmicas das eleições, né? Pois é, né, Dili? Aí isso merece, como sempre, que a gente faça um certo retrospecto. Lembrar que em 1998, o tenente-coronel paraquedista, o Hugo Chávez, né, ele assumiu o poder via eleição. Então, não houve golpe do Hugo Chávez, nada disso lá. E o Hugo Chávez, assim que ele assumiu por meio de eleições, ele começou gradualmente a aparelhar o seu governo, principalmente atraindo os militares. E como é que ele vai atrair os militares? Ele vai colocar os militares em postos chaves do governo. Com isso, ele conseguiu seduzir, não é, a ala militar, o que dificultaria qualquer reação da oposição. E aí o Hugo Chávez foi realizando outras manobras que foram permitindo a ele continuar no poder, garantindo a ele reeleições sem limite. E quando ele morre, assume o seu sucessor, o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro foi eleito, mas quando nós tivemos eleições em 2018, a oposição se recusou a participar das eleições, dizendo que essas eleições eram um jogo de cartas marcadas. Como, de certa forma, foi mesmo. E aí ele cria uma espécie de parlamento paralelo, né? Ele propõe que haja uma reforma da Constituição e cria uma Assembleia Constitucional, que, na verdade, vai agir em paralelo ao parlamento, cuja maioria é de oposição. Por isso que eles não participaram dessas eleições. Diante disso, desde 2006, a União Europeia se recusou a mandar observadores internacionais para observar se o processo eleitoral na Venezuela correria normalmente. Então, desde 2006, não tem observador europeu lá. Então, há 15 anos que isso não acontece. Agora, nós vamos ter no dia 21 eleições legislativas na Venezuela. O que é isso? Para eleger deputados, para eleger membros municipais. E essas eleições, elas vão ter agora a participação da oposição. A oposição entendeu que ela não podia ficar parada, que esse protesto de boicotar as eleições não está resolvendo nada, então vamos participar. Pois bem, por que esse processo pode ser tumultuado? Porque agora a União Europeia mandou 2 observadores com coletinho azul escuro, com o símbolo da União Europeia, eles já estão visitando as sessões eleitorais onde vão ocorrer eleições
no dia 21. Só que, olha o pepino, a oposição está alegando que a presença desses observadores internacionais, na verdade, acaba legitimando o governo do Nicolás Maduro. Durma-se com um barulho desse, né, Diego? E tem um outro problema. O governo de Nicolás Maduro foi denunciado pelo Tribunal Penal Internacional, que é o tribunal que julga crimes contra a humanidade. É o primeiro governo da América Latina, então abre-se um precedente, denunciado formalmente no Tribunal Penal Internacional. Então isso abre um precedente interessante. Então essas eleições vão ocorrer em meio a isso, ocorrer em meio a esse pronunciamento do governo do Nicolás Maduro por descumprir os direitos humanos. A verdade é que a Venezuela passa por uma crise humanitária, por uma crise política, há o processo de refugiados venezuelanos e, em meio a isso, a oposição gritando e gritando alto. Vamos aguardar aí o dia 21 para a gente ver o que acontece lá na Venezuela, como é que esse movimento eleitoral se processa. É muito provável que a gente tenha uma vitória da oposição em alguns setores ali da Venezuela, e aí vamos ver como é que o governo Nicolás Maduro reage a tudo isso. Professor, na semana passada o senhor fez uma exposição aqui sobre as eleições em Nicarágua, né? Trouxe várias informações para nós, como, por exemplo, quem foi reeleito foi Daniel Ortega, né? Com o seu 4º mandato aí consecutivo. Mas, professor, qual que tem sido a repercussão internacional desse processo eleitoral lá em Nicarágua? Pois é isso mesmo, né, Dília? A gente trabalhou toda a questão da Nicarágua, histórica, inclusive. Falamos do escândalo Contras, né, e uma série de coisas. Acontece que a repercussão internacional é a seguinte, né? Não há o reconhecimento nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos, nem dos organismos internacionais da legitimidade dessas eleições. Porque simplesmente o Daniel Ortega, famoso líder revolucionário lá nos anos 70, ele mandou prender só sete dos seus concorrentes mais efetivos. Entre eles a Cristina Chamorro, filha da ex-presidente da Nicarágua, Violeta Chamorro. Então, ele concorreu com ninguém, né, ele concorreu com 5 membros que, na verdade, são chapa branca, são colaboradores do governo. Então, ele vai para o seu 4º mandato, e aí o que a gente vai ter de repercussão internacional mais grave é que o presidente Biden autorizou a ampliação de sanções econômicas à Nicarágua. Então, podemos aguardar um governo aí que será lentamente asfixiado pelas sanções estadunidenses. E aí, o tema desse Sagres Internacional é a América Latina em Foco. Então, agora nós vamos viajar lá para o Equador, né, que tem ganhado grande repercussão, a crise do sistema carcerário. O que o senhor pode nos dizer sobre essa crise, professor? Pois é, olha o que acontece. O Equador é um país pobre. O Equador, assim como o Brasil e o restante da América Latina, é um país que tem uma histórica e estrutural crise institucional. O que é isso, professor? Significa que aqui o Estado, quando ele surgiu, né, lá no século XIX, com os processos de independência na América Latina, ele é um Estado que surge pelas mãos das elites. Qual que é o problema disso? É que o Estado surge muito mais com um caráter privado do que público. Na América Latina, há uma grande confusão entre o público e o privado, né? Então, as famílias poderosas, os setores elitistas, se assenhoraram do Estado. E a participação popular efetiva foi relegada sempre ao último plano. Então, muito recentemente, é que a gente começa a ter, quando eu digo muito recentemente, nos últimos 40 anos, é que a gente começa a ter uma participação efetiva de cidadania nesse país, inclusive no Brasil, de forma efetiva, né? Com a formação de partidos mais consistentes, mas a gente tem um poder judiciário muito frágil, a gente tem corrupção de autoridades, e tudo isso, viu, Dili e todos aqueles que nos acompanham, abre espaço para o crime organizado. E no Equador não é diferente. Então, se no Brasil aqui a gente tem o PCC, né, o primeiro comando da capital, a gente tem o CV, o Comando Vermelho, a gente tem outras famílias criminosas que comandam presídios, lá no Equador não é diferente. E lá você tem máfias criminosas
ligados a Haiti, ligados ao México, com tráfico de drogas, com tráfico de armas. E esses grupos, eles controlam as penitenciárias no Equador. O que acontece? Recentemente, uma dessas, digamos, irmandades ou facções criminosas comemorou o aniversário de um dos seus líderes e comemoraram dizendo que eles comandavam aquele presídio, aquela penitenciária. Ixi, isso gerou um problema, porque outras facções não concordaram com isso. Começa o embate entre facções e, em setembro, nós tivemos só 119 mortos no final de setembro nessas brigas entre gangues. Você imagina, a polícia se prepara para entrar, familiares ficam desesperados, porque é um temor, né? Como ocorreu aqui no Brasil há tempos atrás, no Carandiru, na prisão do Carandiru, em que a polícia entra, não é para apaziguar, ela entra para exterminar, né? E os familiares vão, gera um clima muito ruim, muito tenso. Pois é, no final de setembro a gente teve 119 mortes e agora, no dia 13 de novembro, segundo o Ministério Público equatoriano, mais 68 mortos e 25 feridos. Não são mortos aí pela polícia, não, pelas brigas entre facções. Então, Dili, esse é mais um desafio do recém-eleito governo de direita, né, eleito em março de 2021, do Guilherme Lasso, que é estabelecer uma ordem no sistema carcerário equatoriano. A teoria da conspiração diz que essa é uma reação de setores ligados à esquerda à vitória do Guilherme Lasso. Até onde isso é verdade, a gente não tem como comprovar, né? Então, é mais um capítulo aí que a gente tem que acompanhar de pertinho essa questão do Equador, viu, Diego? Pois bem, professor, já lá no Chile, a crise é realmente política, né? O presidente Sebastián Piñera, ele esteve até sob ameaça de impeachment. Como que ficou essa questão? Pois é, olha o que acontece. O Piñera já vem apanhando já há muito tempo. Desde 2019, quando aumentou em 30 pesos, né, buscou aumentar em 30 pesos a passagem do transporte público, o governo, quando viu a reação, recuou, mas aí a população foi para as ruas dizendo não são apenas 30 pesos, se referindo ao fato de que eles exigiam uma reforma constitucional, porque a Constituição do Chile traz muitos ranços, muitos entulhos do período ditatorial de Augusto Pinochet. Bom, diante disso, o Sebastián Piñera, ele faz um processo eleitoral, é eleito uma Assembleia Constituinte, então está elaborando uma Constituição para o Chile, e agora, também no dia 21 de novembro, nós vamos ter eleições presidenciais no Chile, para as quais o Sebastián Piñera não vai concorrer. Mas olha o que ocorre, nós vamos ter na verdade, uma espécie de um consórcio da imprensa investigativa no mundo que vai investigar os chamados papers, né? Ou seja, a atuação de políticos nos últimos 50 anos na América Latina que agiram de forma irregular, não poderiam usar as offshores, não poderiam usar paraísos fiscais, e recai sobre o Sebastián Piñera, que já tinha sido julgado sobre isso e inocentado, acusações de que ele favoreceu a venda de uma mina de cobre que pertencia à sua família e esse dinheiro passou por paraísos fiscais através das offshores, né? Nesses escândalos aí, os papers, como a gente chama, até o nosso ministro aqui da Economia, o Paulo Guedes, foi acusado também, né? E deveria estar também sob investigação. A coisa está mal parada aqui no Brasil. Pois é, diante disso, propôs-se o impeachment, a abertura de um processo de impeachment contra o Sebastián Piñera. O Senado, há 2 semanas, a Câmara dos Deputados, há 2 semanas, aprovou, e isso foi para o Senado. Só que no Senado, de 43 senadores, eram necessários 29 votos, e eles só tinham em torno de 24. Houve a votação no Senado, e o Senado não aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o Piñera. Então, ele sai ileso por enquanto e, muito provavelmente, vai acabar deixando o governo agora, em 2022, sem passar por esse processo, pelo menos por enquanto, a não ser que fatos novos aconteçam. Mas mais uma crise política na nossa boa e velha América Latina, né, Diego?
É verdade, professor. E no dia 14, lá na Argentina, os argentinos também foram às urnas, né? Eles foram às urnas para eleger metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Pois bem, professor, qual foi o resultado dessas eleições e quais as possíveis repercussões da vida política da Argentina? Pois é, Dili, olha, vamos voltar só um pouquinho, muito rápido, né? Eu sei que o nosso tempo é curtíssimo, mas veja, a Argentina foi uma ditadura militar de 1976 até 1983. E antes disso, lá na Argentina, nós tivemos a figura do que eu chamaria de a versão Getúlio Vargas da Argentina, que é o Juan Domingo Perón, e aí o peronismo, o justicialismo, o trabalhismo, que é um espectro político profundo na Argentina que tem elementos desde a direita até a esquerda dentro do peronismo. Mas, regra geral, o peronismo é considerado de esquerda. Pois bem, os peronistas conseguiram vencer as eleições agora. O Alberto Fernandes foi eleito presidente da Argentina, agora recentemente. O presidente Jair Bolsonaro aqui do Brasil, inclusive, fez críticas muito fortes e tudo. E a Cristina Kirchner, que também é peronista, é a sua vice-presidente, né? E acontece que o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, ele pisou um pouco na bola nessa questão da pandemia, porque ele propõe leis muito duras para reuniões em meio à pandemia, só que ele próprio fez reunião lá no Palácio durante o aniversário da sua esposa. A questão é que isso vazou, pegou muito mal. Isso somado à questão da pandemia e à crise econômica na Argentina, tem abalado muito a imagem do governo Alberto Fernandes. E aí, nessas eleições agora, realizadas no dia 14, já saiu o resultado. E o que a gente teve? Um avanço da extrema-direita. Eles conseguiram fazer 17% das casas legislativas na Argentina. A gente não pode dizer que foi uma derrota profunda do Alberto Fernandes, mas foi um abalo muito grande. Ele teve que fazer uma revisão aí das políticas que a Argentina vai ter que adotar. E agora, a moral da história, ele vai ter que negociar uma série de medidas que ele tem que tomar com um parlamento que, digamos assim, não será nada gentil com ele. Ele vai ter que ter muito poder de argumentação para poder convencer, principalmente a extrema-direita, que torce com tudo para que o governo do Fernandes seja um fracasso. De novo, vamos acompanhando aí esse cenário. Professor, e para a gente encerrar, vamos falar de Brasil, né? Porque no dia, em meio a tantas notícias, nós vamos destacar a informação divulgada no dia 17 de novembro pela plataforma Our World in Date, que é ligada à Universidade de Oxford. Segundo a informação, o Brasil passou os Estados Unidos no índice de vacinação completa contra a Covid-19. E aí, professor, pode-se afirmar que isso é verdadeiramente uma boa notícia? Pois é, Dili. Olha, é lógico, né? Em meio a notícias tão ruins que a gente tem por aqui, e infelizmente em meio ao negacionismo e a todo boicote que, de certa forma, o governo federal chegou a fazer a questão da vacinação, troca de vários ministros, tentou interceder por meio da articulação política para que o Dória, de São Paulo, que já tinha muitas vacinas já desenvolvidas, para que ele atrasasse a vacinação em São Paulo, para que não boicotasse o governo federal e tudo. Apesar de tudo isso, o brasileiro tem uma tradição de vacinação, né? Então, o Brasil, com know-how de vacinação, conseguiu realmente ultrapassar os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há um movimento negacionista muito mais forte do que aqui. Então, um sério problema que os Estados Unidos também têm que enfrentar lá. Então, boa notícia, bom que a gente está imunizado, lógico que a gente tem que tomar cuidado. É óbvio que há em torno de 20% a 25% que se nega a vacinar e que ainda promove a disseminação de fake news contra as vacinas, né? Mas sem dúvida uma boa notícia. A única coisa, o senão que a gente tem a colocar, o pessoal vai dizer, o professorzinho de esquerda falando um senão, né? Não sabe elogiar. Não é nada disso. É que, apesar de tudo isso, a gente está atrás do Chile, a gente está atrás até de alguns outros países na América do Sul, no que diz respeito à vacinação. O Chile é o principal deles. Mas só para dizer aí um senão. O que a gente quer dizer? Muito boa notícia, mas a gente poderia, se tivesse um apoio mais efetivo do governo federal, a gente poderia estar muito melhor nessa situação e o Brasil poderia estar dando uma lição ao mundo. Mas, olha, eu acho que só a gente dar na frente dos Estados Unidos,
já dá um gostinho diferente, né? Já dá um gostinho legal. Tá? É isso aí. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e até semana que vem. Pois é, diga aí, você gostou? O que você achou desse nosso giro aí pela América Latina? Não foi interessante? Eu gostei, eu sempre gosto. Eu acho muito interessante aprender um pouco mais, porque inevitavelmente tudo isso vai interferir na nossa economia, nas nossas eleições, né? Então eu acho interessante a gente saber sobre tudo. E a gente não fica assim, né? Porque eu quando produzi isso aqui, eu pensei, poxa, a gente não pode ficar voltado só para o nosso umbigo. É interessante a gente saber como é que estão as coisas entre os nossos vizinhos, entre aqueles que têm uma cultura e um passado muito comum, um passado colonial, né? Então eu falei, poxa, vamos partir por aí. Acho que a Dili vai topar esse desafio e topou, e foi muito legal. Olha, eu agradeço, como sempre, a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Agradeço a essa rapaziada, essa moçada que está aí no Sagres Internacional e no sistema Sagres de comunicação, estão aí nos bastidores, a técnica, aos meninos que nos apoiam, muito obrigado. Sem vocês, nada disso poderia acontecer. E pedir que vocês nos acompanhem no nosso podcast, né, o Sagres Internacional. Você pode acompanhar nas transmissões pelo rádio, que vai ao ar no sábado, 1h da tarde, no domingo às 10 da manhã, é o mesmo programa, é repetido no domingo, e nos tocadores de podcast, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Nos acompanhe, nos dê aquela força, divulgue o nosso trabalho, porque é só assim que a gente consegue continuar a fazer esse trabalho que, olha a nossa pretensão, a gente considera que é de qualidade. Um beijão no coração de todos vocês, um grande abraço. Para aquela turminha que vai prestar o Enem aí nesse final de semana, boa sorte na prova. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Até mais, nós conferimos mais uma edição do Sagres Internacional. Essa semana o tema foi América Latina em Foco. Os detalhes você confere em sagresonline.com.br. Esse foi o Sagres Internacional com o professor Norberto Salomão. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.